meu Deus do céu. Pãozinho de queijo da Beth, né? Tu é doido, Ave Maria. Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aí, quem está chegando, né? E acho que tem muita gente nova, então eu estou com essa impressão, acredito que sim. Para que vocês entendam aqui o que é que nós fazemos aqui, né? Esse grupo de estudos é um grupo que nós chamamos de grupo de estudos e pesquisas do núcleo intrusos, que é o núcleo é um dos núcleos do laboratório de estudos sobre psicanálise, cultura e subjetividade, e é um laboratório do programa de pós-graduação em psicologia da Unifor, né? Esse laboratório, que é o Laicos, atualmente ele é composto por mim e pela professora Leônia. A professora Celina fazia parte até pouco tempo, mas se aposentou, infelizmente, né? Vai fazer muita falta. Então, de maneira que estamos só eu e Leônia. Leônia tem um outro núcleo, que também tem outras atividades, e vocês devem encontrar essas atividades aí no Instagram do Laicos, né? O Laicos tem um Instagram. Então, quem se interessar por todas as atividades do Laicos aí, na verdade, a nossa programação ainda está sendo montada. Eu estou esperando aí os dados da Jussara, que disse que ia fazer um grupo também. Ela não está aí não, né, Jussara? A Jussara disse que ia fazer um grupo, mas não me mandou ainda os dados. Ela deve estar organizando ainda, deve mandar. Assim que a gente tiver esses dados, a gente passa para vocês, para que, caso se interessem, possam participar. Então nós estamos... Aí, o pessoal está entrando aqui agora, peraí. Então, esse grupo de estudos e pesquisa é um momento onde a gente congrega as nossas discussões, os nossos debates dos temas que a gente está estudando durante aquele período, né? Que esse período pode ser um semestre, pode ser um ano, a gente muda a temática, enfim. A gente vai variando aí a partir das nossas intenções e necessidades. Então, nós estamos trabalhando com esse tema, que é gênero e psicanálise, há 2 semestres, não é isso? 2 semestres anteriores, nós trabalhamos essa interlocução entre gênero e psicanálise. No primeiro semestre, né, desse tema, a gente falou um pouco exatamente dessa correlação, que é muito interessante, muito produtiva, e tem muita briga, e assim que é bom, né? Com briga, com discussão, com discordância, muito desentendimento também, muita coisa, muito mal entendimento de ambas as partes, tanto dos estudos de gênero sobre psicanálise, como da psicanálise com relação aos estudos de gênero. Mas esses desentendimentos, eles têm se mostrado muito produtivos, vamos dizer assim, né? É claro que, em determinados momentos, eles terminam se tornando obstáculos também, mas eles têm sido muito mais produtivos do que obstáculos, de maneira que existe uma interlocução e um debate muito interessante entre estudos de gênero e psicanálise, né? Até porque também muitos pressupostos dos estudos de gênero vêm da psicanálise, né? Mas também eles fazem críticas muito rigorosas e muito contundentes à psicanálise, o que permite que a gente faça uma interlocução, uma resposta ou um progresso da teoria e das discussões. Mas então, no primeiro semestre, a gente estudou essa correlação, né, essa polêmica, esse campo aí de discussão, que hoje é um campo de pesquisa muito frutífero, muito importante, que está exatamente os estudos de gênero. E no segundo semestre, a gente estudou as homossexualidades e as transexualidades, foi isso? O tema, vamos dizer assim, geral é gênero e psicanálise, e a gente vai mudando o subtema, né, ou o subtítulo, ou fazendo um recorte
dentro desse tema mais geral, que é gênero e psicanálise, a gente vai fazendo um recorte desses subtemas, entre aspas, né? E então, semestre passado, a gente trabalhou a questão das homossexualidades e das transexualidades, e seguindo ainda nessa mesma linha, a gente pensou exatamente em dar continuidade a essas discussões, falando um pouco desse conceito de abjeção, que é um conceito importante não só para os estudos de gênero, mas também para a psicanálise, né? Que inclusive tem uma interlocução muito interessante, nós vamos ver aqui, tá? E a ideia é essa, a gente vai falar exatamente das sexualidades abjetas, ou da ideia de abjeção, como é que isso se apresenta, por exemplo, em alguns autores, no campo dos estudos de gênero, alguns autores que inclusive, alguns deles que são psicanalistas, por exemplo, como a Kristeva, né? E vários outros autores que permitem essa interlocução, mas que normalmente eles não ficam unicamente dentro de certas categorias psicanalíticas puras, vamos dizer assim, né? Se é que existe pureza em psicanálise. Que eles fazem algum tipo de subversão a essas noções, sejam elas freudianas ou lacanianas, esses autores terminam fazendo uma subversão, vamos dizer assim, uma boa subversão. Alice tem um gato em cima de você. Coisas do home office. Pode aparecer outros aqui também. Peço desculpas. Não, tudo bem. Então, exatamente, então nós temos uma programação, imagino que todos receberam, né, essa programação de alguns textos. Nossos encontros serão semanais. Devo lembrar vocês que nós temos um feriadão aí, né, na semana do 7 de setembro, que eu descobri que é a semana toda. Eu não sabia, eu achava que era que carnaval, né, eu achava que era só segunda e terça. Mas não, eu descobri que o feriado é a semana inteira. Maravilha, né? Então, vamos fazer aglomeração, né? Então, no dia 8, né, a gente provavelmente vai estar feriando aí com essa história. Mas, enfim, de todo modo, tem que ver, inclusive, se a gente colocou esse dia 8 na programação, viu, Yasmin? Acho que a Yasmin está mais à frente aí da programação. Eu acho que entrou, professor, mas eu vou dar uma conferida. Mas qualquer coisa a gente adia, pula para o seguinte, tá? Bom, então, para a gente falar desse assunto, as sexualidades e a abjeção, aí convidei a Alice e a Yasmine para coordenarem aqui o grupo juntamente comigo, porque, inclusive, elas que são as pessoas que estão estudando e pesquisando esse tema com mais profundidade, então elas que sabem das coisas. Eu vou apenas ajudar aqui nas discussões, né? Porque a Alice está fazendo a tese dela sobre abjeção e a Yasmine está fazendo a dissertação sobre as transexualidades, né? Então, é isso aí, nós três vamos tentar aqui encaminhar essas nossas discussões, mas como vocês já sabem, a ideia é que quanto menos a lógica da aula compareça, melhor, né? A ideia é que seja realmente uma discussão. A gente tem, obviamente, os textos que nos guiam, e os textos trazem discussões interessantes, questões interessantes, mas é muito importante que a gente não faça disso apenas uma aula de como é, porque a ideia é exatamente poder sair um pouco do modelo formal que nós estamos aqui na universidade, né? Então, é isso aí. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos e vamos lá trabalhar o primeiro texto. Alguém tem alguma dúvida sobre funcionamento, sobre programação? Se tiverem, digam. Bom, então vamos lá. Aí, Alice e Yasmin, vocês querem falar alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Não,
acho que você foi bastante explicativo, né? Acho que o mais importante é a gente estar unido aqui em torno de uma ignorância, digamos assim, de um interesse, e procurar sempre falar, né? Se colocar para que a gente tire um pouquinho essa lógica da aula, que eu acho que é o que torna esse encontro mais rico, né? Mais, assim, com capacidade de abrir questões. Eu falo isso assim, sublinhando, mas mais como um convite mesmo. Porque quando você está falando, a gente tende a fechar a boca e abrir os ouvidos, o que é bem natural. Mas tentar fazer esse movimento de falar também e se colocar e tudo, que isso é importante para a gente. Para mim também. Eu uso vocês, que vocês falam, que vocês perguntam, a gente vai coletando para botar na tese, para botar na dissertação. Então. Inclusive, eu faço das minhas palavras a da Alice, porque o que eu tenho de mais interessante é esse discurso, né, de que foi esse diálogo que me potencializou a inquietação, né, da temática da dissertação. Então, é isso que eu deixo também, esse incômodo, essa inquietação, que seja potente, que seja produtivo para todos nós. Só mais um esclarecimento. Vocês vão ver que os primeiros textos, eu e a Alice e a Yasmine, a gente conversou, e a gente achou que seria interessante que os primeiros textos eles fossem mais de uma definição geral da ideia de abjeção, nesses autores mais fundamentais, né? E depois, eu não sei exatamente qual é, a partir de qual texto, a gente entra mais diretamente na discussão da abjeção nos estudos de gênero, né? Então, os 3 ou 4 primeiros textos são mais gerais, é um pouco isso para a gente discutir, afinal de contas, o que é abjeção, né? O que é que se concebe, e em seguida a gente entrar na discussão da abjeção das sexualidades abjetas mais diretamente. E Yasmin, você não precisa levantar a mão, não, você é coordenadora, você fala na hora que você quiser. Professor, só uma ressalva aqui no cronograma, eu já coloquei a miniférias, viu? A miniférias é ótimo, né? Tá bom. Então tá, vamos lá, gente. Vocês... Gisele levantou a mão. E aí, Gisele? Cadê a Gisele? Oi, gente. Oi. Oi, gente. Boa tarde. Professor, como eu estou aqui meio neófita, né? Assim, na primeira vez, eu queria tirar só umas dúvidas. Os temas, eles são escolhidos as pesquisadores, no caso, as pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, é isso? Mais ou menos. A gente tem uma temática, por exemplo, gênero e psicanálise foi uma temática que eu propus, né, em determinado momento, há 2 semestres atrás. E aí, dentro dessa temática mais geral, a gente vai fazendo alguns recortes, né? Como eu disse, no primeiro semestre foi uma discussão mais geral sobre essa polêmica entre psicanálise e gênero, ou gênero e psicanálise, né? O que é que se diz e tal. É claro que a gente nunca esgota essa discussão, porque ela é muito rica, muito ampla. E no semestre seguinte, a gente resolveu recortar isso, convergir para a temática das homossexualidades e das transexualidades, né? E agora a gente pensou na questão da abjeção. Quer dizer, o que a gente vai fazer no próximo semestre, a gente não sabe muito bem. A gente pode continuar a discussão sobre a abjeção, fazer algum outro recorte, mudar de tema. Isso a gente pode ir conversando e discutindo. É claro que é interessante que as nossas temáticas tenham a ver com o que está sendo pesquisado, né? Como é um núcleo de um laboratório, de um programa de pós-graduação, a ideia é que a gente possa trazer isso para questões que estão sendo pesquisadas. Mas nem sempre a gente consegue casar, né? Porque são muitos mestrandos e doutorandos, e cada um pesquisando, investigando um tema, que nem sempre casa com o tema que a gente está discutindo aqui. Tá bem? Tá ótimo, obrigada. Bom, vamos lá. Questões aí, vamos lá. Yasmine, Alice. Mas, Gisele, se você quiser, a gente pode enviar para você os textos que a gente trabalhou nos últimos 2 semestres, né, para você dar uma olhadinha, já que teu interesse é esse, tá? E aí a gente vai delineando esse caminhando mesmo, viu? Aí a gente está sempre aberto, assim, a sugestões, enfim. É para isso que a gente está aqui. Tá, joia. Eu vou procurar vocês. Obrigada.
Pode até colocar no grupo, Alice, no grupo WhatsApp, coloca as 2 programações dos 2 semestres passados. Boto sim. Que aí o pessoal já se orienta, sabe o que é que a gente discutiu. Bom, nós vamos trabalhar esse texto aqui do Marcelo Jacques de Moraes, que é sobre Jorge Bataille e a formação do objeto. E aí, já passa a bola aí para Alice e para Yasmine, o que é que vocês gostariam de colocar aí sobre o texto, porque a ideia é só para vocês entenderem como é que a gente funciona, metodologicamente falando. A gente vai acompanhando o texto e fazendo discussões que às vezes saem do texto, às vezes fica em torno da questão do texto, enfim. Pode fugir, não obviamente do tema, mas pode ampliar a discussão a partir da questão que o texto coloca. Bem? O texto serve muito mais para dirigir uma discussão, né, um debate, do que propriamente para uma coisa meio de padronização do ensino. A ideia não é essa. Tá? Ok? Vamos lá, meninas? Estou tentando abrir aqui o meu texto, Anseato, só um minutinho. Yasmin, se você puder bater o centro aí, só tentando abrir aqui o texto. Antes da Yasmin bater um centro, só uma informação curiosa sobre o Bataille. O Bataille era um filósofo aí contemporâneo do Lacan, que influenciou muito o Lacan, influenciou tanto que o Lacan resolveu casar com a mulher dele. É verdade. Eu adoro essas fofocas, é sempre muito bom você introduzir a questão dessa forma, né? Porque... A Sylvie Bataille, que era mulher do Bataille, e que separou, obviamente, e casou com o Lacan. E tem uma história curiosa, inclusive, para entrar na discussão do feminismo, que ela nunca conseguiu mudar o nome. Ela nunca se tornou Sylvie Lacan, porque a mulher não podia trocar o nome naquela época. Então, ela permaneceu Bataille a vida inteira, né? Fofocas de bastidores. Lacan tomou a mulher do Bataille, tá vendo? Essa é a história. Mas o Bataille é muito interessante, vocês vão ver. Como eu disse para vocês, eu não sou propriamente um expert no assunto. As experts aqui são a Alice e a Yasmine. Estou passando a responsabilidade para vocês, né? Porque, por exemplo, eu não tenho muita leitura nem do Bataille, nem da Kristeva, mas a gente sabe, por exemplo, que são filósofos que são muito influenciados ali pelo efeito do início do século. Tem um filósofo importante, que é o Badiou, que é muito interessante, vocês já devem ter ouvido falar nele. O Badiou tem um livro que se chama O Século, eu recomendo. E nesse livro, o Badiou diz uma coisa muito interessante, que é uma proposta que eu acho muito, serve para muita coisa. Ele diz assim, de que o século XX, o século, obviamente, é um livro sobre o século XX. Ele diz, o século XX ele foi influenciado por uma coisa que ele chama de uma paixão pelo real. Né? A paixão pelo real, o que é? As pessoas começaram a arte, a literatura, a psicanálise, uma série de coisas começaram a lidar com isso que é da ordem do inominável, do que foge, como a gente vai ver aqui no texto, a forma, a tudo que implicaria, e inclusive ele fala da guerra, né, de como as guerras influenciaram, especialmente o nazismo, o real que o nazismo apresentou, uma ruptura com uma certa ordem, uma dimensão simbólica. A própria psicanálise, né, tanto com Freud como com Lacan, por exemplo, que lidam com essa ideia disso que irrompe, né, a morte, a explosão, o campo de concentração, a loucura, enfim, Foucault, por exemplo, né, trabalha com essas temáticas do sexo, da morte, da loucura, ou seja, tudo isso que está meio que fora da ordem. Então, agora também tem outro lado, que é o terrorismo. Né? O terrorismo é uma prática do século XX. Na verdade, especificamente na década de 70. Começou a aparecer os terroristas ali na década de 70. Que eles guardam uma relação muito curiosa com o real. Né? Porque tem um outro livro que eu recomendo,
Ô, menina, vocês mandem eu parar de falar, porque se eu começar a falar, eu não paro. Mas outra recomendação de livro, além do Século, do Badiou, tem um outro também do Zizek, que vocês devem conhecer já, que se chama Bem-vindo ao Deserto do Real, que é um dos primeiros, não é o primeiro livro dele não, mas um dos mais, assim, que foi mais vendido, né? Que é um livro sobre o 11 de setembro, que ele vai falar exatamente isso, de como o terrorista, ele joga o real na cara dos americanos, né? Ou na cara de todo mundo, como uma tentativa de acordar o sujeito de um certo sono dogmático, né? É isso que o Badiou está chamando de paixão pelo real. Nós descobrimos que o real acorda, ou faz adormecer, dependendo de como se trate, né? É um pouco isso que esses caras aí, o surrealismo fez isso, né? O Bataille está aí nessa sopa, o Lacan também, né? Foi muito influenciado pelos surrealistas e essa turma aí que estava trabalhando exatamente com uma coisa que não era mais a forma, né? É exatamente o que o texto diz. Que exatamente... Também é interessante pensar que por exemplo, eu te interrompi, né, professor, no final, desculpa. Não, pode dizer. Que o surrealismo, por exemplo, né, para usar como exemplo esses movimentos do século XX, era um estilo de vida. Ele não era apenas assim algo que se exprimia na arte. Então tem um dos surrealistas, ele dizia que o princípio fale tudo o que vem na sua cabeça no laço social e ouça o que você não quer. Então, assim, o surrealismo era um estilo de vida e muitos desses movimentos positivavam a questão não da loucura, mas da desrazão, né? Da desrazão como um método para chegar em algo desconhecido. Então, assim, realmente foi um período muito interessante. E essa coisa, assim, do digamos, inaceitável, né? Do ponto fora da curva, daquilo que escapa, que o professor iniciou falando, é bem o que a Cristelva traz, né, Alice? Não sei se a Alice concorda, mas eu acredito que é bem o que ela traz quando ela endossa alguns conceitos em cima da arte, né? E quando ela bebe esse conceito de abjeto do Bataille, ela enfatiza isso, né? Que é essa coisa que meio que a gente não consegue lidar, não consegue organizar, né? E está nesse campo da inacessão, digamos assim, né? Do não aceitável mesmo. E aí eu não sei se essa ideia está bem clara no texto para vocês, mas a primeira vez que eu li o texto, né, que já tem um tempinho, sem voltar um pouco para a Cristelva, eu fiquei meio perdida nessa concepção de fascínio do desejo, né, que meio que ela desperta essa ideia, né, através do Bataille, e onde estaria essa excreção, né, juntamente com essas aproximações que ela coloca no texto, onde essa excreção ocuparia um lugar nesse fascínio do desejo, né? Onde tem esse encontro, se existe esse encontro, né? Então, eu fui atravessada por essa interlocução, né? E aí, quando a Alice trouxe o texto, eu disse, menina, isso vai dar um nó de gato danado. Porque tem que ter antes de chegar na concepção do abjeto, né? Existe esse amadurecimento, digamos, do conceito de desejo, né? Que o próprio Lacan traz. Então, não sei como fica essa questão para ti, Alice, mas eu fiquei lacunada, digamos assim, entre a excreção e o fascínio desse desejo. Essa questão também está em suspenso para mim ainda, viu, Yasmine? Porque tem toda essa questão do objeto e do abjeto, né? Que, em tese, eles provocam movimentos diferentes. Então, realmente, eu acho que até uma questão metodológica que a gente precisa tomar cuidado, quando a gente vai falar do objeto, se a gente está em Bataille, se a gente está na Kristeva, ou se a gente está na Butler, né? Porque por mais que um, de certa forma, beba na fonte do outro,
existem diferenças de perspectivas, e se a gente não situar, a gente se perde mesmo, né? Deixa eu dizer alguma coisa sobre isso que talvez ajude, não é? O nome do livro do Badiou é O Século. O Tiago tinha perguntado. Vou lembrar vocês o seguinte, de que a relação disso com, inclusive da Kristeva com o Lacan, né? Que a Kristeva participava do seminário do Lacan, tem a ver com essa ideia do objeto A. Lembrem-se que o objeto A em Lacan é um resto, ele define de algumas maneiras, em princípio, o resto, e tem aí essas referências que as duas freudianas, o seio e as fezes, ou se vocês quiserem, o excremento do corpo, né, os excrementos do corpo, porque fezes não é cocô, né? Da mesma maneira que o seio em Freud não é o peito, não é a teta, fezes também não é cocô, é essa parte real do corpo, que são os excrementos do corpo, que a gente tem que lidar com isso todo dia. A gente não quer saber, né? Faz de conta que não, mas você tem que fazer cocô, xixi, tomar banho, fazer essas coisas todas, você está lidando com isso, com os excrementos do seu corpo a toda hora. Porque isso virou uma borda repetitiva, que você toma banho todo dia e tal, e aí você se esquece que, na verdade, você está tirando ou retirando os excrementos do corpo, que, na verdade, sempre voltam, né? É essa dimensão real do excrementício, vamos dizer assim. E ainda tem a voz e o olhar, né, que o Lacan acrescenta, que estão em Freud, mas não sistematizaram. Então, veja bem, Lacan vai, e eu acho que talvez ajude na sua questão, Yasmin, eu não sei se ajuda, estou aqui indo para ver se ajuda. Esses objetos são objetos de uma dimensão real, mas que são objetos de troca. Não é? Quer dizer, nós trocamos seio, excrementos, voz e olhar. Eles não têm, esses objetos, eles não têm imagem, né? Ele não tem realidade imaginária. Quando a gente diz seio, fez, olhar e voz, a gente tenta dar uma consistência imaginária para esses objetos, mas eles não têm, eles estão sempre se perdendo. E lembrem-se que Lacan depois vai dizer o quê? Que esses objetos, o tal do objeto A, e inclusive as suas versões imaginárias, que são esses 4, né, eles são causa do desejo. Uma vez a gente fez uma discussão aqui, há algum tempo atrás, exatamente sobre a história do online, né? E eu estava dizendo aqui do atendimento online e tal. E rolou uma discussão aí que eu acho que ainda é inacabada, sobre exatamente a presença do real do analista, a presença real do corpo do analisante e do corpo do analista. E veja bem, por exemplo, é importante você saber que quando, mal comparando, né, mas numa relação sexual, nós trocamos esses objetos com o outro, inclusive excrementos. O que é abjeto nisso? É você imaginar que essa troca ela é causadora do desejo e excitante, porque é exatamente essa troca que é interditada porque ela é incestuosa. É como se você, na relação sexual, você atinge o que há de mais íntimo do outro. Por exemplo, nessas trocas excrementícias na relação sexual. Então, isso tem um caráter excitante na relação sexual, obviamente por conta da borda erótica, e aí o erotismo do Bataille também, o Bataille tem um livro chamado sobre o erotismo, né? A borda erótica que nós fazemos sobre o corpo. É isso que eu ia perguntar, Leonardo, por que se troca numa relação sexual no sentido da realidade mesmo, da relação sexual, não são as fezes ou a teta, é o peito. Já é o objeto com o tratamento simbólico. Porque se fosse assim, mas sobra alguma coisa de real na relação, né? É isso que eu queria perguntar, assim, essa dubiedade. Pois é, porque o objeto simbolizado ele permanece imaginário e real.
Não tem jeito. Você troca excrementos mesmo do corpo com o outro na relação sexual, por exemplo. Não é? Isso se você, obviamente, estiver lidando com o corpo real do outro. Né? No sexo virtual, não, né? Mas no corpo real, isso implica essa troca excrementícia. Se você beija, tem saliva. Se faz sexo anal, tem fezes. Se faz, entende? Tem esperma. Tem... desculpa entrar logo no primeiro dia nessas coisas tão abjetas, né? Para logo pegar no tranco, mas vejam que a dimensão real implica isso. Né? Implica e é isso que tem de fantástico no Lacan, que ele dá esse tratamento, não é, que por mais que você implique, por exemplo, a relação sexual implique uma borda simbólica, erótica ou imaginária, ela não deixa de ter uma dimensão real. A lógica é RSI. Né? Então, enfim, até mesmo no sexo virtual, porque no sexo virtual, o corpo que entra no jogo é o do sujeito que está no sexo virtual, né? Quer dizer, o corpo real dele. Não... Enfim, quem goza é o corpo dele, né? Você não goza com o corpo do outro. Na relação sexual também não, né? Real. Mas, enfim, é só para dizer que, a partir da pergunta do Euler, que por mais erotizado, por mais simbolizado que seja o objeto, não deixa de ser real. Por mais amor que tenha na relação sexual, por exemplo, o que atiça o desejo e que excita é exatamente essa troca real de objetos do corpo de um com o corpo do outro. Pelo menos para Lacan é assim. O que mais, gente? Me veio aqui um pouco, Danzé, a questão quando eu particularmente, né, quando eu estou fazendo as buscas, me vem muito mais facilmente, quando eu busco objeto, a questão da arte objeto. E aí tem bastante produção sobre isso. Né? O Bataille está sempre presente. E aí essa pergunta do Euler me remeteu a essa forma de abordar deles, como se a arte objeto ela fosse uma forma do sujeito ter uma experiência com o real. E eu tenho a sensação de que eles usam o real psicanalítico, digamos assim, né? E que é da ordem de um imediatismo, porque logo depois a gente procura fazer aquele tratamento, né? Então, a sensação que dá é quase da ordem do trauma mesmo, aquela coisa assim que depois você se recompõe, né? Então, talvez a relação com o objeto traga essa faceta de dessubjetivação para logo convocar uma subjetivação, né? Ou não, ela pode trazer sei lá, um estupor, alguma coisa do tipo, dependendo da situação. Eu vou recomendar para vocês também, já vão sair daqui com 3 livros para ler, né? Vou recomendar para vocês também que leiam o Seminário 11, se não quiserem ler o seminário todo, leiam, pelo menos tem uma lição sobre o que Lacan chama de tiquê e automaton. Oi, Suiane, você está por aí, é? Sei que já tinha viajado. Então, o Seminário 11, que é os conceitos fundamentais, onde Lacan trabalha, falando da repetição, né, ele trabalha com a noção que ele retira do Aristóteles, que ele chama de tiquê e automaton. Que ele diz o quê? De que é o momento em que ele vai falar do encontro com o real, e que eu acho que toda essa questão da abjeção na arte, e de maneira geral, essa temática ela é fundamental para a gente poder entender os efeitos desse encontro com o real. Né? Que o Lacan vai dizer isso, de que nós temos um tipo de repetição que é uma repetição simbólica, que ele chama de automaton, que é mais ou menos a organização da vida, né? A gente organiza os nossos horários, nossa vida, toda terça-feira, 1h30, vamos estar aqui, e pererê parará, né? Quer dizer, tem aula, a gente organiza a agenda, né?
A gente tem a organização simbólica, a gente recorta o real da vida com esse planejamento simbólico, esse arredondamento simbólico e imaginário da vida. Então, a gente sabe, por exemplo, o que é que vai acontecer até o fim do ano, pelo menos, né? Pelo menos a gente acha que sabe, ou sabia, né? Hoje, a gente, depois do Bolsonaro, a gente não sabe mais muito bem o que é que vai acontecer amanhã. Mas, quer dizer, você tem uma agenda, né? Você tem uma agenda que você organiza as coisas. Isso é automaton. Toda terça-feira a gente vai estar aqui, né? Toda terça-feira, 1h30, vamos estar aqui. Ou não, né? Porque pode acontecer alguma coisa, vai que alguém adoece e morre. Tivemos agora, infelizmente, assim, uma coisa absolutamente inesperada, que foi a morte de uma colega querida, não é, por todos, que foi a Beth, que morreu assim em um mês, né? Eu estava vendo um vídeo de um encontro anterior do meu seminário e me deparei com ela perguntando, né, e dá aquela comoção, aquela saudade. Quer dizer, é um negócio que você não tem como controlar o real, né? O encontro com o real, ele pode ser da ordem da irrupção. O real tanto é o impossível, como é aquilo que irrompe, como é o caso da morte. Nós não podemos ter certeza absoluta que na próxima terça-feira vamos estar aqui, né? Uma paciente que perdeu um avô com Covid me dizia isso. Há 2 semanas ele estava nos restaurantes, no bares, curtindo, né, com a esposa. E morreu em 2 semanas. Quer dizer, é por isso que nós estamos tão angustiados, né? Porque esse encontro com o real, ele, nos dias de hoje, de pandemia e etc., na verdade ele é sempre assim, né? Mas o arredondamento simbólico e imaginário da realidade nos tranquiliza. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo. A crise de angústia é exatamente isso. É quando esse aparato, essa borda simbólica e imaginária fracassa em algum ponto, né? E aí o real irrompe e a gente se angustia. Mas, enfim, eu não vou desenvolver aqui essa história do Lacan, eu recomendo que vocês leiam. Se quiserem, a gente pode conversar um pouco mais, mas eu estou falando isso só para retomar essa questão que a Alice colocou, porque é dessa ordem, né? Lacan vai dizer o seguinte, de que esse encontro com o real, é como eu disse antes, falando do terrorista, né? Ele pode ser causador de alguma coisa, e mobilizar uma causa e acordar o sujeito do seu sono dogmático, vamos dizer assim, que é assim que a gente vive, né? A gente vive num sono dogmático, que é essa coisa da realidade simbólica e imaginária. É por isso que o real não é a realidade. O real é aquilo que irrompe fazendo furo e corte na realidade. Então, essa irrupção, ela, vamos dizer assim, na análise, na clínica, ela é uma irrupção controlada, vamos dizer assim, controlada com todas as aspas, que não é propriamente que o analista controle, mas a transferência, o dispositivo clínico e transferencial, elas permitem que a intervenção e a irrupção do real se apresente sem que isso seja desastroso ou devastador para o sujeito. Porque, como disse a Alice, o sujeito pode também, diante do real, ele pode se fechar, né? Pode entrar numa sideração, como diz o Alain Didier, numa sideração com esse real e não querer saber dele. Porque, por exemplo, você pode ter uma experiência religiosa. A experiência religiosa é um pouco isso, você se depara com o real e aí tem uma resolução simbólica que é a religião. Então, esses caras, eles estão... É por isso que eu comecei falando da paixão pelo real do século XX. Esses caras na arte, na literatura, na psicanálise também, com o Lacan, eles estão exatamente procurando o que é que o real pode fazer, né? O que é que esse encontro com o real pode causar. Então, a gente não pode ser ingênuo com isso de achar
E se você jogar o real na cara do sujeito, ele vai acordar. Não, ele pode se matar, ele pode dormir de novo, ele pode lhe atacar, não é? Quer dizer, Os coaches deviam saber um pouco disso, não era, Dasiato? Pois é. É por isso que a análise demora, né? A análise implica em você, por exemplo, a intervenção do analista, o que Lacan chama de ato analítico, ela tem a ver com isso. O analista recoloca o real no discurso do analisante. Porque o discurso, ele está sempre, a fala, ele está sempre querendo escamotear isso, né? Esconder, velar. É razoável que seja assim, né? Imagina se você ficar toda hora se lembrando que vai morrer, que vai morrer. É o que está acontecendo com a gente, né, com a pandemia. Você fica angustiado, se a morte fica toda hora batendo na sua porta. Quer dizer, é complicado. A gente tem que esquecer mesmo, tem que ter uma ignorância aí que é importante. Mas é diferente de você fazer um velamento, não é? Uma má ignorância, como diz Lacan, que é não querer saber do real como faz a religião, né? Mas, enfim, e acho que esses caras estão fazendo é isso, é colocando em jogo, né, esse real aí, a partir dessa quebra da forma, né, da norma, E aí, Dasiato, você fala de quebra da forma e da norma, aí me vem a história do estado de exceção, né? Quando isso se torna regra, o bicho pega. O bicho pega por essa via, porque sei, realmente eu tenho até que tratar meu discurso, porque eu não consigo muito bem ainda falar sobre isso, porque é tão claro para mim esse desmonte que a gente está sofrendo e que eu não sei as nossas reais possibilidades de tratamento político, tratamento simbólico disso mesmo, inclusive considerando o objeto, né? Eu estava até retomando aqui uma parte do que vai vir a ser nosso artigo. Tem tal hora, eu estou sem a referência completa aqui, mas o Bataille, ele fala assim, que, na verdade, um dos grandes pontos para ele falar da objeção é a questão da heterologia, né? Que ele diz que o objeto é sempre heterogêneo. E aí tem uma frase que eu acho super bonita, que ele diz assim, aí ele fala da exclusão, aí ele diz assim, essa exclusão para ele é um evento político, um processo social que funciona sob a forma de uma proibição de contato. E aí tem uma hora que ele diz assim, o objeto é o miserável que nessa equiparação, abre aspas, deixou de solicitar hipocritamente a piedade para exigir cinicamente a aversão. Pois é. Isso também é complicado, né, do ponto de vista psicanalítico, porque você também se apresentar como um objeto aversivo ao outro não é uma coisa simples. Né? É uma coisa, porque aí é onde entra uma certa, talvez seja pelo menos como eu entendo, a grande diferença de uma... O Euler estava colocando essa questão aí da existência, né, como se isso fosse uma estética da existência, no sentido Foucaultiano do termo. Quer dizer, é complicado você montar uma estética da existência que seja uma coisa sempre aversiva. Porque o problema qual é? Que se você quer se apresentar para o outro sempre aversivo, você não se livra do outro. Né? Quer dizer, por exemplo, o que as sexualidades abjetas estão reivindicando, tudo bem que isso tem uma função política, né? Quer dizer, você apresentar o objeto da sexualidade. Mas o que elas estão reivindicando é um reconhecimento político, discursivo, né? O problema é esse, é que se você, que parece com um adolescente rebelde, né? Se você ficar sendo aversivo para o outro, se o gozo for exatamente ser aversivo para o outro, você não se livra do outro. Você fica numa dependência do outro. É a coisa que o que o adolescente faz com os pais, né? Ele não se livra dos pais porque ele quer ser rebelde, e para ser rebelde ele precisa do pai para ser rebelde para o pai e para a mãe. Não... em Lacan, não é propriamente que o sujeito queira ser aversivo, é que o sujeito ele precisa suportar uma singularidade. Quer dizer, se isso termina sendo aversivo, eu acho que aí é a questão para as sexualidades abjetas.
Se isso termina sendo aversivo para os moralistas, aí são outros 500. Mas se isso... Aí você pode, por exemplo, fazer um desvio e interrogar se os moralistas também não são abjetos. Lembre-se do artigo... Professor, Oi. uma pergunta. Eu estava pensando aqui nessa questão da singularidade, né? O que a singularidade precisa suportar se ela não está referida a uma demanda do outro? Mas é o próprio desejo. Mas lembre-se que o desejo, inevitavelmente, ele implica o outro. Ele não... existe toda a discussão que Lacan faz entre o desejo de reconhecimento e o reconhecimento do desejo, que é diferente. Você precisa do reconhecimento do outro. O problema é que você não pode pedir. Porque se você pedir, vira demanda. Aí é onde entra exatamente a questão importantíssima na arte, né? Quer dizer, um significante singular, como é na arte, ele faz reconhecer... Lembre-se que é o velho modelo do Freud sobre a sublimação. Que o artista, ele apresenta a sua diferença, e a sublimação faz isso, né? Não é só o artista. O sujeito apresenta a sua diferença, e essa diferença, ela se faz reconhecer. Ou não, né? Mas, de todo modo, isso não pode ser pela via da demanda. Porque se for pela via da demanda, o reconhecimento não vem. Essa distinção entre desejo e demanda é uma distinção lacaniana, né? Eu não sei se todos vocês acompanham, mas é uma distinção que você não vai encontrar em Freud, mas que está em Lacan. A demanda não é exatamente um pedido, mas tudo bem, assim, didaticamente, é um pedido que você faz ao outro. Ora, se você pedir o outro para o outro lhe reconhecer, o outro não lhe reconhece. Não tem jeito. Você diga, me reconheça aí que eu sou um cara legal. Se alguém chega e fala, rapaz, diz aí, eu sou um cara bacana, eu sou um cara legal, sou gente boa. Quer dizer, você até diz para os amigos, você diz, legal, não é? Mas você acha isso meio bobo, né? Meio bestial e tal. Quer dizer, não pode ser pela via da demanda. O significante, é a lógica do S1, né? É um significante singular que se apresenta para o outro, para que o outro reconheça. Quando o sujeito não consegue fazer isso pela melhor via, vamos dizer assim, como é o caso da sublimação, que é criticável, inclusive, a ideia de sublimação em Freud, mas não vamos entrar nisso agora, o sujeito faz isso pelo sintoma. O sintoma termina sendo um significante que suporta a última trincheira do sujeito para manter a sua singularidade diante do outro. E se Lacan ainda só para arrematar, se Lacan em determinado momento trabalhou com essa história da dialética do senhor e do escravo, do reconhecimento, da dialética do desejo, numa perspectiva que era muito simbólica, depois ele vai mostrar que esse reconhecimento ele só vem a partir da diferença que é do campo do real. O simbólico, ele está sempre fazendo acordo, está sempre fazendo esse arredondamento. O simbólico e o imaginário estão sempre fazendo esse arredondamento de automaton, como eu falava antes, e o real está sempre furando isso. Então a diferença, a singularidade implica uma apresentação de uma dimensão real do sujeito. Então, ela é real, né? Porque o sujeito é do campo do real. Né? O sujeito é uma resposta já é uma resposta do real. Né? Já é uma... Porque se não tiver buraco, não tem sujeito. Quer dizer, só um minuto, Gisele, só para arrematar aqui, a fantasia de felicidade neurótica, né, dos neuróticos, de nós neuróticos, qual é? De que você um dia vai se simbolicamente entrar num acordo absoluto de amor e paz com o outro.
lamento informar que não rola. Eu tenho real, né? Tenho mal-estar, tenho real e tal. Mas os neuróticos não deixam de ter essa fantasia amorosa de que equivale à ideia de você ter uma relação sexual, né? De você fazer uma fusão com o outro. Quando Lacan diz que a relação sexual não existe, ele está querendo dizer isso, não tem acordo. A gente faz acordos simbólicos para poder viver no laço social, mas esses acordos são sempre inconsistentes. Né? Tem sempre mal-estar, sempre fracassam, de uma maneira ou de outra. Eu diga aí, Gisele. Queria perguntar aí para as meninas, né, para a Alice e para... esqueci o nome da Ivna. Bom, perguntar aí para as meninas como é que elas poderiam me ajudar a entender melhor esse conceito do texto de excreção e apropriação como modos de organização da sociedade. Eu estou sem conseguir abrir meu texto aqui, porque o computador está pedindo para reiniciar. Tá. Certo? Então, eu não estou me lembrando agora. Yasmin, tu está com o teu texto aberto aí? Professor pode ajudar, né, professor? Como é? As meninas não estão aí com o texto agora? Eu perguntaria se o professor está lembrado desses termos, né, que foi utilizado aí no texto. Ele fala desses dois modos aí de organização. Eu acho que as meninas, eu posso começar aqui, se vocês quiserem, complementem. Quer dizer, porque o Bataille, ele tem essa coisa com o excremento, né? com a excrescência. E o que ele está dizendo que é curioso, porque é muito parecido com a ideia do resto em Lacan, o objeto A como o resto, que é exatamente isso que está sempre escapando ao processo de simbolização e deixando os pedaços que a gente vai deixando no caminho, né? Os restos, as dívidas, enfim. E a ordem simbólica, vamos dizer assim, a cultura, o poder, a maneira... Tem várias formas de você ver isso. Ele está sempre tentando se reapropriar disso que está caindo, seja da ordem do excremento, seja do que for. Né? Então, quer dizer, os restos, eles estão sempre... O simbólico está sempre tentando se reapropriar do que faz diferença, por exemplo, do que é da ordem da singularidade. Eu tenho um artigo, vou até recomendar a vocês, que eu estou tentando lembrar qual é o título, que é Heterogeneidade e imanência entre o gozo e o poder. Heterogeneidade e imanência entre o gozo e o poder. Foi publicado na revista faz um certo tempo já. Vou baixar aqui para mandar no grupo, viu? Tá. Onde eu digo exatamente isso, quer dizer, o poder está sempre querendo se reapropriar do gozo, que é exatamente aquilo que está sempre escapando do poder. E o poder nos dias atuais, inclusive, que o poder hoje funciona mercadologicamente, está fazendo isso, né? Quer dizer, tudo que é da ordem... Tem toda uma discussão, por exemplo, na escola de Frankfurt sobre essa questão da mercantilização da arte, por exemplo, né? Quer dizer, tudo aquilo que faz singularidade, que faz efeito de singularidade, termina sendo apropriado pela lógica do poder dominante, vamos dizer, de discursos dominantes. O Foucault faz uma discussão muito interessante sobre isso, né? Inclusive é uma questão para os estudos de gênero, né? Até que ponto você não tem, por exemplo, uma tentativa de reapropriação, porque já está aparecendo o trans na Globo, né? Já está aparecendo as sexualidades abjetas, já estão começando a aparecer na Globo, por exemplo, né? Quer dizer, a gente já fica de orelha em pé. O que é que... Agora, o que eu digo lá nesse meu artigo é que isso é um tanto quanto inevitável, né? Porque era um pouco o problema que o Foucault apresentava, né? De que o poder está sempre tentando se reapropriar dessa diferença. E se apropria, né?
Tanto é que isso fez uma crise no Foucault, né? O Foucault ficou se perguntando, porra, mas se tem a diferença é reapropriada pelo poder, e aí você tem que fazer a diferença de novo, e o poder se apropria da diferença, e vai ficar essa história, a gente correndo, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Até onde? Né? E aí é onde ele se pergunta, faz essa famosa pergunta, exatamente o que é que poderia escapar disso, né? Dessa relação, né? Porque para Foucault, assim como para Butler, o poder ele produz o sujeito e a diferença. É uma coisa interessante, né? Vocês lerem lá a Butler, a vida psíquica do poder, é muito interessante, porque ele vai dizer isso. Ela diz assim, olha, não achem que o poder é uma coisa que vem de fora. O poder é algo que produz o próprio sujeito. Né? É o que eu poderia dizer, não sei se... E isso coloca em questão até a própria noção de subversão, né, Danziato? Porque a questão, o Bataille traz isso, que o objeto, ele é subversivo, né? Ele tem esse poder subversivo. A Butler também traz isso, mais até do que a Kristeva. Então, se o poder se apropria e capitaliza isso, e de certa forma domestica isso, até a própria noção de subversão na psicanálise, a gente precisa rever isso o tempo todo. Né? Aí volta para a história da apropriação. Porque se o objeto, se o heterogêneo é o que, de certa forma... Ai, foi mal. Que é o que, de certa forma, produz essa possibilidade de subversão, como é que você vai escapar disso, minimamente? Né? É um ponto também. Isso, só complementando a fala da Alice, que eu acho que vai ajudar a esclarecer essa excreção e apropriação que a Gisele coloca para o Bataille, como a Alice iniciou a fala, essa subversão é como se ela estivesse dentro da irrealidade da prática do dejeto. Como assim? O sujeito ele está a todo tempo tentando, não sei se a palavra seria essa, mas ele é como se a lógica fosse ele tentar ocupar algum espaço nesse corpo subversivo, entende? Mais ou menos essa noção do objeto. E aí o que o Bataille coloca como despesa improdutiva é exatamente essa excreção, né? Esse excreto, esse fora, né? E a apropriação de toda essa representação é o que nós visualizamos como ejaculado. Né? A apropriação é a própria representação. Não sei se eu me fiz ser clara, mas em suma, né, digamos que é isso que o Bataille quer colocar. Porque... Ficou claro, Gisele? Desculpa, professor. Não, gente, fique à vontade. Sim, eu acho que eu estava em dúvida se o que eu tinha entendido estava correto. Vocês estão indo mesmo na mesma linha do que eu tinha percebido. Mas queria fazer uma outra pergunta em cima disso, que eles acham de outra pergunta, que é a questão da singularidade, que eu sei que assim, eu posso estar até confundindo esses termos, porque eu não tenho profundidade em Lacan, aliás, profundidade zero. Essa singularidade e a questão de uma democracia cooperativa, se depois dá para vocês expandirem para esse conceito, entendeu? Em vez dessa singularidade se tornar um coletivo. Mas aí vocês respondem se tiver cabimento agora, se tiver para frente. Maravilhosa essa pergunta. É a pergunta que me tortura quase todos os dias da minha vida. Assim. Eu não sei vocês. É uma pergunta que nos leva bem longe, né? Estava com ele aqui na mão quando você sugeriu. Responder aqui. Eu vou fazer uma provocação, não vou responder, obviamente, mas eu vou ler aqui 2 frasezinhas aqui do Seminário 11, página 120. As energias que empregamos em sermos todos irmãos provam bem evidentemente que não o somos. Mesmo com o nosso irmão consanguíneo, nada nos prova que somos seu irmão. Podemos ter uma porção de cromossomas completamente opostos. Essa obstinação com a fraternidade, sem contar o resto, a liberdade e a igualdade, é coisa ridícula que seria conveniente captar o que recobre.
Só conheço uma única origem da fraternidade. Falo da humana. Sempre o humus. É a segregação. Pronto. A rocha. Porque não é que você não possa fazer coletividade. É importante que faça, inclusive do ponto de vista político. Nós estamos vendo isso agora, a importância de um reconhecimento do público ou do coletivo e como está fazendo falta isso, né, no Brasil e no mundo, especialmente no Brasil. E que isso se apresenta como um conceito fundamentalmente político, né? O problema da singularidade é esse, é que nós precisamos ou podemos propor e pensar uma coletividade que suporte a diferença, que não queira, inclusive essa questão dos estudos de gênero, né? Que não queira uma coletividade que não seja meramente normativa, no sentido de que somos todos iguais nessa noite. É o problema da igualdade. É isso que Lacan diz, né? Quer dizer, se você vai pela lógica da igualdade, que é a lógica da massa, você segrega o diferente. Toda massa é assim. Toda ordem, né, de alguma maneira, funciona dessa maneira. E é difícil você tolerar e suportar o diferente, né? Talvez o professor falou isso, eu fiquei pensando, talvez se a coletividade fosse uma religião, né, talvez tivesse mais adeptos, porque fosse mais fácil fugir por aí. É a lógica da massa freudiana, né? É a lógica da massa freudiana. Na massa, você tem uma identificação com o líder, como diz Freud, e identificação entre os membros, e essa identificação faz igualdade. Mas aí tem um problema, porque exatamente se somos iguais, cadê a diferença? A diferença fica de fora. Veja bem, não estou falando simplesmente daqueles que são expulsos, para voltar ao termo que a Alice colocou aqui, né? Eu esqueci qual é o termo que ele usa. Está de fora, está expulso da massa, mas veja que o próprio sujeito que faz parte da massa, ele termina expulsando a sua diferença. Ele fica sem querer saber da sua diferença. Isso na religião é só o que rola, né? Quer dizer, o sujeito apresentar a sua diferença numa coletividade que não tolera a diferença é complicado. Para você ser igual na massa, você precisa apagar a diferença. Agora, obviamente que existe a possibilidade de coletividades que suportem a diferença, não é? Que é exatamente essa uma luta política muito contemporânea, né? E seria possível fazermos um coletivo. Isso é complicado porque isso acontece em todo canto, em toda lógica que é institucional e que inclusive na psicanálise, né? Quer dizer, a discussão que a gente fez, eu me lembro do Márcio, assim, indignado de como os psicanalistas, as instituições não aceitavam homossexuais, né? Quer dizer, é muito complicado você fazer uma instituição e ainda assim essa tolerância a diferença se apresentar de uma maneira muito proeminente, entende? É possível? Eu acho que sim. Contanto que você não ache, que você não acredite que a relação sexual existe. Vejam como isso é uma ética. E aí volta a questão que foi colocada pelo Euler de uma estética da existência, né, lacaniana, por exemplo. Você pode participar do coletivo, mas você não é igual a ninguém. Não tem igualdade. É preciso que o sujeito... A análise implica nisso. A análise não quer que você se integre e se adeque e faça acordos, um grande acordo simbólico, seja na religião, seja na política, seja onde for. Você tem que participar disso, obviamente. A psicanálise nunca recusou a importância nem da religião, nem da política, nem da educação, para usar os três impossíveis, né, do Freud. Mas sabe que elas não lidam bem com a diferença, com a singularidade.
E o sujeito, ele precisa marcar o seu traço, né? Lacan tem um termo que vocês já devem ter ouvido falar, um conceito que se chama traçunário, que é exatamente esse traço identificatório do sujeito que faz com que o sujeito se identifique com a diferença. Para você se reconhecer como sujeito, você precisa se identificar com a diferença. Veja que normalmente se diz o contrário, né? Que a identificação é a identificação com o mesmo, com o igual. Para se identificar com o outro, você tem que ser igual ao outro. Isso é uma identificação imaginária, que Lacan, no seminário da identificação, vai dizer que não é assim. A identificação do sujeito implica que ele se identifique com um significante unário, com um traço unário que marca a sua diferença. Isso é importantíssimo para o sujeito, para a vida dele, né? Para ele poder tolerar e suportar a sua diferença e encaminhar o seu desejo, porque senão vai ficar difícil. Professor, a gente poderia equivaler talvez a noção de traço unário à noção de nominação no fim da análise? Do resto, né? Daquilo que não foi totalmente simbolizado e que o sujeito precisa inventar um novo nome. Isso poderia se equivaler ao traço unário? Não, não é propriamente equivalente. É claro que eles guardam uma correlação, porque a nominação é a invenção de um significante novo. São nomes que você dá ao real, que, inclusive, como diz Lacan, são significantes que sequer estão no inconsciente. É um significante que o sujeito inventa no fim da análise, por exemplo, né? E faz disso um sintoma. Mas não são equivalentes, porque o traço unário implica exatamente esse reconhecimento de uma diferença, e é um traço simbólico. O unário é do campo do simbólico, é da diferença simbólica do sujeito. A nominação não é a mesma coisa. Entendi. É uma invenção que o sujeito faz de um significante novo. Mas, obviamente, para ele fazer isso, o sujeito tem que reconhecer a própria diferença, né? Guarda uma correlação, mas não são a mesma coisa. Tá? O que mais, gente? Questões do texto. Acho que esse negócio da política deixa todo mundo meio triste. Tem uma coisa interessante aqui, que é exatamente isso que ele chama de choque, né? E tem uma parte que ele vai falar do choque, que é um pouco isso que a gente estava falando, traduzindo para uma linguagem mais psicanalítica, tem a ver com esse efeito do real, né? É que o real pode produzir para o sujeito esse corte, esse encontro com o real, que veja que para Lacan, ele, inclusive, como eu disse, o ato analítico, a intervenção do analista, nem toda intervenção do analista é um ato analítico, mas a intervenção do analista tem que buscar esse efeito de real, não é? Que é um pouco um certo descentramento do sujeito, certa desmobilização do sujeito. E esses caras estão fazendo isso, né? Na arte, na literatura, são tentativas de apresentar produções que tenham esse efeito, né? Veja como é interessante, porque o estranho, em Freud, lembrem-se que Freud tem um artigo sobre o estranho, agora mesmo o Fabiano, lá da UFC, defendeu uma tese de doutorado sobre isso, sobre o estranho. E é muito interessante isso, porque tem uma questão aqui que a Cristeva também retorna a ela, que é isso, de que o estranho, ele não é propriamente algo que está fora do sujeito, inclusive o objeto, né? Essa é a questão, por exemplo, que nós podemos
lançar para os moralistas, porque o que o moralista quer é exatamente se purificar do objeto. E aí fica difícil, porque como é que você vai purificar o sexo? Como é que você vai purificar o corpo? Como é que você vai... Quer dizer, os moralistas, o moralismo só consegue isso projetando o objeto no outro, né? Esse gozo objetal, abjetal, que Lacan faz esse jogo, né? O objeto, abjeto, o sujeito projeta isso no outro. Eu sou puro e o outro é abjeto, porque esse gozo objeto que ele goza, eu consegui me purificar. É a lógica moralista. Bom, claro que não, né? É uma tentativa de se apresentar nessa ideia de pureza. Basta ir para a análise para o moralista saber que não está livre do objeto. Começa a falar de coisas que se apresentam para o sujeito que são da ordem do objeto, né? Que é bem o que a Cristeva traz também, professor, como essa ideia de fascinante e violento, né? Esse medo que a gente nunca alcança, né? Esse medo incompreensível, digamos assim, que está sempre ocupando esse espaço agressivo, e isso vai fermentando, né? Até causar esse mal-estar do estranhamento, como se estivesse fora de nós. É como se o estranho nunca estivesse em nós, enquanto corpo. Só lembrando que para Freud o texto, recomendo que leia, é um texto pequeno de Freud. Tem uma nova tradução que inicialmente eu não gostei dela, que é o infamiliar, né? Mas depois eu passei a achar muito boa. Que é uma tradução que não está nas obras completas, não. Aquelas publicações da Autêntica, que são meio independentes, que é o Edson Souza, o pessoal que faz essa tradução, que é o infamiliar. E lembrem-se que o que o Freud vai dizer nesse texto é que o infamiliar, o estranho, para usar o termo antigo, né, o estranho guarda uma correlação com o familiar. Eu lembro que é muito interessante porque o Freud comenta o fenômeno do déjà vu, né? O déjà vu nesse texto, que é muito interessante, e que é aquela experiência que muito curiosa, que a gente passa, de você faz um reconhecimento, você está em algum lugar e você faz um reconhecimento, né, de uma situação que é como se você dissesse, olha, eu já passei por isso, eu já vi isso, né, é o déjà vu. E essa experiência, esse fenômeno, serve a Freud para mostrar exatamente isso. Nós temos um estranhamento no déjà vu, é um estranhamento, mas que é um estranhamento que nos é muito familiar. Né? E o que é curioso. Então, Freud resguarda essa correlação entre o estranho e o familiar. E a mesma coisa a gente pode dizer do objeto. Porque não tem como você para usar a terminologia do Bataille, não tem como você se livrar dos excrementos do seu corpo. Você pode se limpar, você pode tomar banho, fazer cocô, fazer xixi e etc. E isso eu estou falando de uma maneira mais ligada ao corpo, mais diretamente. Mas também você não vai conseguir se livrar de um gozo objeto que pode passar pela sua cabeça. Porque aí é onde entra também uma questão importante que tem a ver com essa coisa do estranho e do familiar, que é o fato de que o sujeito, e eu já disse isso para vocês em outros momentos anteriores, fica marcado na estrutura do sujeito a condição abjetal do sujeito. Né? Todos nós, um dia, fomos objeto do gozo do outro. Isso é o verdadeiro abuso, é a verdadeira sedução.
Por que a sexualidade é traumática para a psicanálise? Porque ela é abusiva. Nós fomos abusados por um outro estruturalmente, porque inevitavelmente nós fomos objeto do gozo de um outro. Se vocês quiserem chamar esse outro de mãe, tudo bem. Mas esse ponto o problema é como é que você fantasmatiza ou fantasmatizou essa experiência. Aí é que vai aparecer na análise. Mas disso você não se livra e disso você não se cura. Você pode tratar isso, né? Como se faz em análise. Tratar bem ou tratar melhor. Mas você não vai se curar desse polo, desse ponto na estrutura, onde o sujeito é o objeto. Professor, é possível a gente falar que, por exemplo, uma cena como a do Homem dos Lobos, né, aquela árvore lá com os lobos em cada parte e tudo mais, que foi justamente o final da análise, né? Ela é uma espécie assim, de tentativa de recobrir o verdadeiro trauma para ele, ou para todos nós que viramos sujeito, que foi a entrada do sujeito na linguagem? No caso dos lobos, era que a interpretação que o Freud faz, que é insuficiente, né? Mas a interpretação que o Freud pôde fazer é que ele encobria a cena sexual dos pais, né? A cena primária, a famosa cena primária. E que o lobo, a posição de 4 do lobo, o olhar do lobo, e que ele teria entrado no quarto dos pais quando tinha 1 ano e meio. É curioso, porque o Freud data, né? Ele diz, ele tinha 1 ano e meio, quando ele entrou no quarto dos pais e viu os pais transando, a mãe de 4 e o pai transando com ela. Resumindo, né, de maneira meio caricatural, o caso é mais ou menos isso. E que ele teria encoberto exatamente essa cena, e que isso retornaria nesse sonho, né, no sonho do lobo e tal. É claro que tem muito mais coisa aí. Mas é claro que também, se você considera o que a psicanálise propõe, especialmente com Lacan, de que os significantes sempre representam o sujeito, o lobo é o próprio sujeito. Quem está nessa condição de apassivamento não é a mãe dele, é ele. É o próprio sujeito que precisa, na análise pelo menos é assim. Fora da análise não, fora da análise você não pode fazer isso. Porque o sujeito tem direito de reclamar de quem ele quiser, da mãe, do pai, do amigo, do professor, do que for. Não é? Mas não reclama do professor, não. Não, Márcio. Não pode reclamar do professor. Mas na análise, eu dizia isso ontem no seminário, né? Que quando Lacan descobre o S1, de que a linguagem é um enxame, ele vai dizer isso, que a linguagem só tem S1, quer dizer, o nosso parceiro é o próprio corpo, não deixa de ser o outro, né? Não é o outro simbólico, que é esse outro do reconhecimento e tal, que eu falava há pouco, e passa a ser o próprio corpo. Quer dizer, você briga, quem lhe traumatiza, e com quem você briga e tenta dar conta e grafar, é com o seu próprio corpo. Então, é sempre o sujeito na jogada, é sempre ele. Isso na análise. Né? Eu sempre fiquei me perguntando se essas cenas primordiais, né, sexuais, ainda seriam tomadas como algo de uma resolução nas análises lacanianas, né? Porque sempre a cena sexual, eu sei que é uma cena traumática, certo? Mas a partir dessa nova perspectiva, há essa centralidade dessas cenas sexuais primárias numa análise lacaniana, não? No sentido edípico, como Freud dava, não. Que é exatamente isso. Quer dizer, a gente sai da mera questão edípica freudiana, do papai comendo a mamãe, né, como Freud interpreta o Homem dos Lobos, e passa a uma relação do sujeito com o próprio corpo, com o gozo do corpo. Na clínica lacaniana, é assim que ela vai. Não que o Lacan não tenha falado de Édipo, Lacan falou de Édipo durante um bom tempo, né, na obra dele.
mas ele termina indo para essa problemática. Né? É como eu estou dizendo. O problema não é porque o Homem dos Lobos viu o pai transando com a mãe de 4, como o Freud interpreta. O problema é como ele trata o gozo do corpo, como ele se coloca numa posição de apassivamento diante do outro e do próprio gozo do corpo. Entende? É como eu disse, é ele que está de 4, não é a mãe. Pelo menos na clínica lacaniana é assim. Né? Como é o sexo, o efeito real do sexo, o traumatismo que o sexo produziu para o sujeito. O Lacan diz a mesma coisa do Hans, né? E como o Hans fez um traumatismo e um sintoma quando ele se deparou com a própria ereção. Né? Se deparar com a própria ereção, pode ser que seja menos traumático para uns do que para outros. Para o Hans foi assim. Mas, sim, voltando para o texto, o que é que temos ainda de questões? Eu queria comentar duas coisinhas. Uma é sobre essa história do reclamar, né? Reclamar da mãe, do pai, do professor e tal, né? É muito interessante porque você pode até ir para a análise com esse intuito, né? Vou lá falar mal, reclamar da minha vida, e do meu pai, da minha mãe. Mas se a análise funcionar, você vai sair de lá falando mal de você mesmo, né? Quer dizer, se implicando, né? Reclamando, talvez, mas enfim, né? Não mais do outro, né? Outra coisa que eu queria comentar é essa tradução do Heimlich, né? Por infamiliar, que é uma tradução corajosa, né? Porque é uma palavra que não existe, né? Mas eu acho feio, né? Soa mal, é estranho, dá um estranhamento, mas eu acho legal porque o infamiliar tem dentro de si o familiar, que eu acho que é exatamente a ideia, né? Porque estranho não é o lá fora, né? O estranho não é o esquisito, o aberrante, o grotesco, o Bolsonaro, né? O estranho é você conseguir olhar para as coisas que, em princípio, são familiares com estranhamento. E tem dois lugares que você pode fazer isso, que é a filosofia e a análise, né? A filosofia é craque em estranhar o familiar. A arte também, né? Fala, né? A arte também. Sim. Sobre essa tradução, saiu uma nova, que a palavra foi traduzida por o incômodo. Vocês viram? É do Paulo Sérgio Souza Júnior, que é do Instituto de Linguística da Unicamp. E ele traduz Freud tem um tempo, esse foi a primeira obra lançada. E aí saiu como o incômodo. Achei interessante. O Paulo César é o tradutor, é o novo... Não, o Paulo Sérgio. Não é o Paulo César. Não é o Paulo César da ele é bem mais novinho. Ele tem uns 30 e poucos anos só. Eu assim, quando saiu Infamiliar, eu também estranhei. Eu disse, para que diabo é isso? Infamiliar, esses caras estão inventando moda. Mas depois, e eu achei interessante, porque, inclusive, fui ler o texto, e tem toda uma lógica que é exatamente isso, né? Quer dizer, o fato de que o estranho ou o objeto não é estranho. Não é? Essa é a questão. É o sujeito que fica tentando se distanciar dele, né? Dentro desses mecanismos todos que a gente estuda em psicanálise. E é muito interessante essa tradução, o infamiliar, porque lembra o mecanismo da denegação, né? A pessoa está dizendo que é familiar e está pospondo um in para negar, mas na verdade já está dito que é familiar, a familiaridade já está posta. Eu achei muito interessante a opção das obras incompletas por esse infamiliar. Eu gosto também, eu passei a gostar. No início eu também achei ruim, estranhei. Mas eles justificam, né, Danziata? A partir do momento que eles justificam, acho que a coisa toma uma certa forma. Recomendo que vocês leiam, não é? A gente esqueceu, a gente poderia ter colocado esse texto do Freud na programação, né? A gente pode juntar aí, eu recomendo, porque não é um texto grande, é um texto pequeno assim, né? Não é aqueles textos de 100 páginas do Freud, não é o mal-estar e tal. É um texto, eu nem me lembro quantas páginas tem, mas deve ter umas 6 ou 7 páginas, né? Não é grande, não. É bem miudinho, é bem miudinho.
Então, eu recomendo que vocês leiam, porque é interessante também, entra nessa lógica aí da abjeção, né? Agora, só um último comentário, Márcio, sobre isso que você está dizendo, né? Essa história da culpabilização dos pais, isso que eu acabei de falar, isso é muito importante, porque vocês sabem que a psicanálise está vivendo uma guerra, né? E os comportamentais estão fazendo esse tipo de defenestração da psicanálise, né? De uma maneira completamente irresponsável, né? Eles estão fazendo uma difamação da psicanálise, então rolou essa discussão. Tem o Henrique Lohan tem um livro muito interessante sobre a batalha do autismo, o pessoal que trabalha com autismo, então é uma loucura isso, porque estão recusando a psicanálise para tratamento com autismo, estão processando o psicanalista por isso, porque os comportamentais resolveram dizer que os psicanalistas só culpam os pais, né? Culpabilizam os pais dos autistas, por exemplo. E isso virou uma loucura, né? Isso virou uma paranoia, tá um negócio muito complicado. O problema qual é? É que, voltando a essa questão de uma certa responsabilidade do sujeito com o que se passa com ele, é claro que se você vai atender uma criança, você tem que convidar os pais, para que os pais digam o que está se passando. Você não pode deixar de atender a criança, obviamente, né? Como faz o Quequinato. O Quequinato propõe isso, né? Você não atende os pais, não atende a criança, só atende os pais. Mas não tem nada a ver, porque a psicanálise nunca trabalhou, nunca propôs que o analista se aliasse ao super-eu. Os americanos propunham que o analista se aliasse ao eu, né? O que também não é boa pedida. Mas eles nunca fizeram essa besteira, que seria maior ainda, de dizer que o analista precisava se aliar ao super-eu e culpabilizar o sujeito. Porque a gente sabe exatamente que a culpa é gozo. Quanto mais o sujeito se culpabiliza, mais ele goza. E gozo em psicanálise, só para quem ainda não está habituado com esses termos, é sofrimento, não é prazer. Então, em nenhum momento se trata de culpabilizar os pais, ou quem quer que seja ele, que é exatamente isso que você está dizendo. O sujeito vai se dando conta que é com ele. É ele com o corpo dele. Porque você pode até dizer que o pai e a mãe podem ter sido uns sacanas, uns cretinos, ou pode até ser. Mas isso, numa análise, não leva o sujeito a muita coisa, né? É preciso que o sujeito, ele próprio, possa dizer ou dar conta dessa saída que ele vai ter que encontrar para uma questão que diz respeito ao próprio gozo do corpo dele, né? E não do outro. Mas, enfim, gente, acho que podemos concluir por aqui hoje, né? Muito boa discussão, muito interessante. Depois eu coloco lá o link do vídeo e recomendar o próximo texto. O próximo texto é aquele da Cristeva, né, Yasmin? Yasmin. É a Abjeção em Cristeva. Né? Recomendo também que vocês leiam O Estranho do Freud, que não está na programação, mas é muito recomendável que leiam, para a gente encaminhar nossas discussões. Alice, tu tem ele em PDF para colocar no grupo? O Estranho? Tenho não, mas eu procuro. Eu acho que eu tenho. Se eu achar aqui, eu coloco. Pronto, Lia, por favor. Se tiverem a tradução nova do Infamiliar, seria melhor. Mas se não tiver, vai no Estranho mesmo. Eu acho que é a nova. Acho que a gente podia começar a semana que vem com o Estranho, né? E depois pegar o gancho para Cristeva. Porque aí fica mais bacana da gente conseguir falar com a Cristeva depois de ver o Bataille e o Freud. Pode ser também, se vocês quiserem, não tem nenhum problema de alterar a programação. Isso. Acho que dá mais condição da gente elaborar perguntas. Discutir melhor, verdade. Tá bom. Tá certo? Todo mundo topa? Sim. Então, tá topado. Por mim, tudo bem. Tem cala consciente. Tá bem, gente. Até próxima semana não é feriado, não, né? Estou na outra, né? Não, Dazia, tu tá fixado nesse feriado. Eu tô doido. Não é.
Vou parar para Não é, semana que vem a gente tá aqui, viu? E é porque começou agora o semestre.